Paz do Senhor, povo de Deus. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que eu já estou à espera dela aqui há alguns dias. É uma bênção do Senhor, uma mulher abençoada e cheia de alegria, energia, uma energia contagiante. Eu estou aqui com a pastora Andréia. Paz do Senhor, Paz do pastora Andréia, seja Senhor, paz do muito Senhor. bem-vinda. Obrigada, E aí, obrigada. você mora muito longe, né? Muito longe, meu Deus. Só depois que eu cheguei que eu vi que era dois É. minutos. Ela veio de carro e mora aqui na rua de trás. É exatamente isso. Meu Deus, que coisa linda. Tá com o ministério aqui em Portugal. Chegamos aqui tem 1 ano e meio, mas já viemos, saímos do Brasil já direcionados, né? Já saímos direcionados, já debaixo de uma palavra de Deus, uma palavra profética, Aleluias. debaixo da bênção dos nossos líderes. E primeiro fizemos toda a documentação, Amém, toda a parte Jesus. burocrática, e há 3 meses, no dia 10 de janeiro desse ano, abrimos as portas para receber o povo de Deus, para receber aqueles que Deus, claro, vai trazer para a Que presença. E aí, com lindo. 3 meses, mudamos já de localidade, já saímos de uma morada para outra, já estamos num espaço maior. Estamos aqui falando que Jesus salva, cura e Amém. liberta. E Tua é família tá isso. só crescendo, né? Só E crescendo, glória a vocês Deus. vieram lá do Brasil já com esse propósito de abrir ministério Já, aqui? já. Já saímos do Brasil já com a Ah, direção. sim. É. E aí, mas como é que foi esse processo? Vocês vieram para cá, ainda não abriram o ministério, começaram a fazer células ou reuniões em casa? Como que foi Então, esse processo? nós somos, né, já pastores, inclusive já quero aproveitar e falar sobre a Uhum. minha liderança, posso? Claro, fica à Então, vamos vontade. lá, né? Eu faço parte do Ministério de Madureira, somos da Adebras, né? E o nosso presidente, nosso pastor presidente da cidade de Mogi das Cruzes, que fica em São Paulo. Então, eu faço parte do campo de Mogi das Cruzes, ou seja, o setor, né? Da cidade de Mogi, e nós temos mais de 100 congregações, um campo Uau! muito amplo. Já passamos aí das 150 congregações, e Meu eu quero aproveitar, Deus! se o meu pastor assistir esse podcast, depois quero que já falar aqui do nome dele, meu pastor presidente, pastor Gilberto de Paula, minha pastora Vilma de Paula, são um casal referência que já estão na nossa cidade também há mais de 20 anos. Esse ano eles completaram, não lembro agora a data, 24 anos já na nossa cidade. Então são os nossos pastores presidentes, e a nossa liderança é o bispo Samuel Ferreira, né? Ali em São Paulo, a Debras, e nós saímos debaixo já dessa direção, Que né? E nós bênção! já pastoreamos lá, exercemos aí o pastorado, né? Essa posição, junto com meu esposo Dixon, que também é uma benção na minha vida, abençoador. E foi ele que veio me trazer aqui. Aí ele foi para casa, eu falei: vai, você mora muito longe, vai descansar, depois você volta. Então, o meu marido, nós estamos juntos aí numa jornada já também de quase 20 anos, Que né? bênção! Isso. Glória a E servindo a Deus! Deus com excelência, porque tudo que nós fizermos para o Senhor ainda é pouco. Meu Porque, na Deus! verdade, a gente não faz nada esperando nada, mais nada, porque tudo já foi feito. Cristo já foi Aleluia! entregue por nós, o amor de Deus já foi manifestado e declarado sobre a vida do ser humano, né? Então, é isso. A gente está aqui para servir, e saímos de lá já debaixo dessa palavra. A gente Amém. vem para essa nação já com essa direção. Servir a Deus, lógico, em Amém. primeiro lugar, e servir a essa nação, e com certeza frutificar e crescer nesse ambiente, nessa geografia a qual Aleluia! Deus escolheu, porque a Europa toda, como o mundo todo, é do Senhor Em nome Jesus. de É do Jesus. Senhor Jesus. Você sentiu um choque de cultura? Eu Em na relação, eu falo em relação também à igreja, não só um choque cultural em relação aos portugueses, eu falo porque dizem, né, que aqui em Portugal, e a gente realmente sente, que tem um peso espiritual muito forte. Sim. Se você sentiu esse impacto logo de início ou depois que abriu a igreja? Então, como eu vejo, alguns podem até discordar. Claro que quem é espiritual, a Bíblia fala que os espirituais olham, veem com os olhos espirituais. Exatamente. Só que assim, eu não posso crer que um peso ele pode determinar o que se refere às coisas de Deus. Então, assim, eu pisei aqui, eu percebi a dificuldade, porque, assim, num geral, as pessoas meio se afastaram de Deus, e por conta de uma mentalidade mais aberta, onde o ser humano quebra princípios, a presença de Deus, obviamente, ela se afasta. Então, a sociedade em geral, eles evitam falar de Deus, não em Uhum. todo, não é num todo, mas naqueles que eu tive contato, a gente percebe uma distância, um distanciamento
daquilo que se diz espiritual, que é Deus. Uhum. Então, e por isso, então, a frieza no país. Mas quem vem de outras, né, de outras nações, e no caso do Brasil, e a gente veio para cá, a gente chega, a gente percebe essa dificuldade. Ou seja, então nós não vamos ter a mesma amplitude que existe no Brasil. Exatamente. Cada esquina É. uma igreja. Não, Uhum. não tem, não é assim, é diferente. Só que quando eu cheguei, por exemplo, eu já sabia que aqui não tinha o nosso ministério, existe, o Ministério de Madureira já está há mais de 20 anos em Portugal, né, mais para o lado sul de Portugal, que é ali Lisboa e cidades vizinhas, e não para cá, norte de Portugal. Nós temos também Ministério de Madureira no Porto, uma ou duas igrejas tal, só que não tão próximo da gente aqui, que é mais Póvoa de Varzim, Vila do Conde e tal. Então, nós já sabíamos que teríamos esse tempo de Uhum. espera aí da documentação e tudo mais. E outra coisa também, nós já estávamos pastoreando há anos, sem tirar uma férias, sem nada. Então, nós chegamos aqui, primeiro respiramos. Vamos Aham. respirar, descansar um pouquinho, porque era realmente assim, ó. Era dirigir igreja, era ser envolvida com a nossa sede, era o Ministério da Itinerância, e a gente saía e se envolvia com as congregações, e um todo da nossa vida, né? Então, era Uhum. aquela correria, mas chegando aqui, a gente falou: vamos descansar um pouquinho, descansamos 3 meses e depois já começamos. Aí começamos o processo de documentação da igreja e tudo e tal. Enquanto isso, nós tínhamos que cultuar, Sim, sim, né? Tínhamos sim. que cultuar. É lógico que nós cultuamos também na nossa casa, né? Uhum. Isso é importante. Mas começamos a cultuar e visitamos uma igreja, as comunidades, as assembleias, e todas que foi possível nós visitarmos, e de vez em quando a gente congregava em uma, um dia não uma, na outra, conhecer os nossos irmãos Uhum. antes de realmente já iniciarmos a igreja, que nós já sabíamos que iríamos iniciar. Ah, E aí sim. pronto, aí foi, deu tudo certo, a documentação sendo feita, tal, e aí veio a programação de dar início. Então Que começamos bênção. em janeiro desse ano. E isso tudo foi em 3 meses, e em 3 meses já teve que mudar para uma outra localização, porque já não Isso. comportava mais. Então, o que aconteceu foi que nós fomos para um espaço bom, Aham. que eu acredito que caberia ali umas 100 pessoas, mas tivemos uma dificuldade em relação ao incômodo dos ruídos, né? Ah, Então a sim. gente começou ali só com violãozinho, sem bateria, mas mesmo assim incomodava. Uhum. Incomodava algumas pessoas, que é natural isso Uhum. aqui, Que eles gostam muito do gosta muito do silêncio. silêncio, e nós respeitamos muito. A igreja tem que de fato se posicionar, entender isso e respeitar as leis, né? Porque acima da autoridade do homem está a autoridade de Deus. Então, se Exatamente. Deus dá autoridade para o homem decidir e dizer, olha, é até aqui o limite, então nós vamos respeitar. Uhum. Só que, então, nós estamos no início, então não tem toda aquela acústica e tal. Então, a gente começou a ter algumas reclamações, mas não foi isso que nos fez sair, porque Uhum. nós estávamos dentro da lei, está tudo certinho, só que realmente é questão de visão, Certo. sabe? É a visão ampla. Então, nós já Exatamente. começamos a perceber que o lugar estava pequeno, Meu já Deus, não que dava coisa mais linda. para ficar ali. Então Deus fez algo assim realmente surpreendente, surpreendente. Só que também nesse um ano é bom dizer isso, porque a Bíblia fala o quê? Que quem dá crescimento é Deus, mas o plantar e o regar é nosso. É nosso. Então nesse um ano que nós ficamos parados, houve conexões, houve conversas, houve visitas, aconteceu orações. A gente foi se conectando e conhecendo pessoas, e nisso, quando Deus falou, agora é a hora, então a gente já não começou sozinho. Já tinham pessoas com a gente para dar início, as portas abertas, vamos dizer assim. Então, rapidamente, um vai falando para o outro, alguém que está estacionado, alguém que realmente está afastado, e aquele mover que só Deus faz, o Meu Espírito Santo, Deus, que né? coisa É isso. E aí linda. a gente foi vivendo isso e pronto. Aí o povo chegou e aí não dava mais, e aí com isso veio a oportunidade, Que né? bênção. Conhecemos aí, alguém nos disse, olha, tem um espaço muito maior que está arrendando, e eu só vou te passar o contato. Conseguimos o contato do senhorio e deu tudo certo, enfim. Já domingo que passou foi o primeiro culto. Meu Deus, que lindo, porque quando Deus está no negócio, É, as coisas vão isso, fluindo. exatamente. E Meu pronto, Deus, que estamos lá coisa num espaço maravilhosa. gigantesco, 350 metros quadrados. Uau! É isso, para receber o povo de Meu Deus e fazer a Deus! obra do Senhor. É isso, receber pessoas e congregar. É algo muito importante falar sobre isso, né? O congregar, porque tem pessoas que estão desigrejadas.
E nesse tempo que nós ouvimos tantos escândalos, tantas coisas acontecendo, e A e B, e tanta coisa, que isso não está certo, ou aquilo não está certo, a gente precisa entender que nós somos membros de um corpo. O membro fora do corpo, ele morre. Morre. Ele Eu sou morre. prova disso. Então, o membro fora do corpo é a mesma coisa. Se essa mão for arrancada, ela vai cair ali, pode jogar fora no lixo se não conectarem rapidamente, fazer o ligamento. É lixo, acabou. Ela vai morrer. Agora, o corpo não morre. Então, se eu estou conectada no corpo, eu tenho vida. Então, o congregar é isso, nós precisamos pontuar isso. E é exatamente nesse meio dos defeitos e de qualidades, porque nós não vamos encontrar uma igreja perfeita. Jamais, ninguém é perfeito. Exatamente. Todos imperfeitos buscando um Deus perfeito. E aí o Espírito Santo vai te moldando à medida que você se abre para o novo de Deus. Porque Que tem que se lindo. abrir, não se fechar em dogmas, em costumes, em coisas que você acha, isso aqui é o certo porque me ensinaram assim. Não. Nós temos uma bússola, é a palavra, Meu a direção Deus. está aqui, a orientação está aqui, é nela que nós vamos nos basear Meu Deus, coisa e viver linda. transformação. É isso. Meu Então é Deus, isso. coisa linda. Mas isso que você falou de não congregar, eu sou realmente prova disso. Sim, Sempre fui da Assembleia de Deus, cresci na Assembleia de Deus e mudei aqui para Portugal. E sim, aqui nessa mudança de país, dificilmente você acha uma igreja na qual você congregava antes. sim. Com o seu É, com costume. costume, por É, exemplo, igual nós estávamos conversando aqui, que eu era da Assembleia de Deus, então uma igreja extremamente avivada. Então, eu vim para cá procurando esse avivamento. Não sim, achei. Então, eu ia para uma igreja, ia para outra, ia para uma igreja, ia para uma outra, e nada, nada, não me encontrava. sim. E nisso, nesse período, eu me desviei. Mas eu não desviei do dia para a noite. Foi um É processo. isso. Mas foi esse afastar aos poucos, Uhum. né? Porque até então eu estava indo na igreja. Foi esse afastar aos poucos que me tirou da presença. Nós viemos para este lugar. Aí há um erro, há uma coisa muito equivocada. Procurar uma igreja no meu perfil. Eu só procuro uma igreja no meu perfil porque Deus me direciona para aquilo quando eu tenho possibilidade. Por exemplo, no Brasil, nós temos essa possibilidade. Exato. Agora, se você chega num local e só tem aquela, é lá que eu vou. Eu tenho que me adaptar. Você tem que se adaptar. Por Uhum. quê? Eu não estou no meu lugar. Porque a Stephanie falou de avivamento. O verdadeiro avivamento não está no movimento. O verdadeiro avivamento é aquilo que você carrega dentro de você. Se você está avivada, eu falo para você, porque no meu T1 que eu cheguei, logo que eu cheguei aqui, eu fui para um T1 a T0. T0 foi, Uhum. né, um local muito bom ali no centro, bem no centro da Póvoa, na José Malgueira, ali do Uhum. lado daquela junqueira. Ali eu chorava, ali eu acordava de manhã com aquela brisa, aquela presença, e eu me derramava, Deus, eu te amo tanto, Senhor. Ali aquilo me enchia. O verdadeiro avivamento é carregado dentro de você, não é o local. Quando alguém fala Jesus, pronto, pronto, para mim já o céu já se abriu, já pronto, que magnífico. Eu congreguei em comunidades, congreguei que eu digo assim, não me filiei, eu já sabia que nós iríamos ter a nossa igreja aqui, então jamais eu me uniria ou criaria algum vínculo, jamais. Foi realmente cultuar mesmo. Mas eu ceiei numa igreja, depois conhecendo outra, fui no dia da ceia, ceiei na outra. Era dia de ceia, vamos ceiar. Estamos em comunhão. Então, a gente carrega uma falsa ideia de que a igreja tem que ter o nosso perfil. Não dá. Se você parar na China, você vai encontrar o teu perfil, vai ser difícil. É verdade. E Deus pode te levar para a China. E quem é o avivamento? É você. É aquilo que você carrega. Você entendeu? Você vai ser o avivamento para aquela nação. É Ao verdade. conversar com você. É quando você fala Jesus. De repente, dentro do trabalho. Sabe? Então, isso é errado. Agora, claro, abriu aqui, tem na nossa cidade, olha, eu cresci na Assembleia, gosto do estilo do culto, né, da forma que as pessoas, litúrgica, vamos dizer, da forma litúrgica, as pessoas conduzem os obreiros, os pastores, ok, é lá que eu vou ficar e servir a Jesus, mas se não for assim, vou também para outra e vou congregar. Mas aqui não se fala em língua estranha, tá bom, eu falo dentro de mim, se eu sou Uhum. pentecostal, você entendeu? A gente não pode estabelecer o meu querer,
porque nós vivemos um único evangelho, gente. Eu falo isso aqui com muita gratidão. Esse evangelho é universal. Uma das coisas que Deus me instruiu ao sair do Brasil, pregue o evangelho universal. Por quê? Aqui nós vamos receber batista, metodista. Na minha igreja tem crente batista, que era batista no Brasil, tem crente que era metodista, Eu já fui da tem metodista. crente pentecostais, tem crentes não que não eram pentecostais, entendeu? Já foi na metodista? Sim, eu era de lá, fui batizada lá na Então, metodista. olha isso. Então, mas eles estão pregando o quê? O que é o evangelho de Jesus? O evangelho de Jesus é isso. Ele morreu na cruz por você, ou seja, o próprio Deus manifesta o seu amor pela humanidade entregando o seu filho. E a Bíblia diz o quê? Aquele que confessar Jesus diante dos homens será confessado diante do meu Pai naquele grande dia. E aí vem os costumes. E aí o costume tá bom. Se eu encontro dentro daquilo que eu tô acostumado, ok, mas o meu costume não quer dizer nada, é isso aqui, sabe? E é o que está acontecendo com muitas pessoas que morreram espiritualmente. E é muito bom a gente falar sobre isso, porque tem alguém que vai nos ouvir que está parado. Para, já deu. Chega. Chega de ficar parado. É o nome de Jesus. Meu Deus, é É forte. sobre ele, não é sobre placas, não é sobre costumes, é sobre ele. Aí não encontrou o perfil. Não vou hoje, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 1 ano, 2, 3 anos. Porque é isso que nós estamos encontrando aqui, É verdade. sabe? E por quê? Ai, não encontrei o meu perfil, aquela lá eu não gosto. E o engraçado é que quando nós iniciamos a conversa, nós iniciamos a conversa falando disso, de pessoas que não estão congregando. Olha como que o Espírito Exatamente. Santo de Deus está conduzindo toda a nossa Sim, conversa para sim, isso, para para isso. falar para pessoas que estão É afastadas do caminho de isso. Deus. É isso, Olha é que coisa voltar para linda! Jesus. É Ele. É, Entende que não tem motivos, não tem respostas, não tem desculpas, não tem argumento. Essa semana Deus me conectou a um rapaz que estava na Alemanha. E ele, quando falou comigo, eu não conhecia. E alguém me conectou, uma irmã lá da nossa igreja, uma linda, falar o nome dela, depois ela vai assistir aqui, que é a Ângela. Ela falou: olha, esse rapaz, amigo do meu filho, tal, tal. E aí eu comecei a conversar com ele, chamada de vídeo. E ele disse assim: olha, eu já servia a Deus, era da Assembleia, servia, cantava, pregava. Hoje eu não faço mais nada. E ele disse: hoje eu não quero, hoje eu tenho umas indagações. Aí sabe o que eu disse para ele? Eu falei assim: perca de tempo. Esse Deus jamais pode ser questionado. meu Deus, que Ele é lindo. Deus. E eu lembrei exatamente de quando Deus falou com Jó. Onde estava tu quando eu formava o mundo? Tipo assim, em outras palavras, quem é você, meu querido? Jó, quem é você? Qual é o questionamento? Quem é você? Esse amigo que me ouviu. Para dizer, eu questiono algumas coisas. Eu não questiono nada. Eu só Nossa, adoro, eu só sirvo, eu só digo, Senhor, é para a tua glória, tá tudo meu certo, Deus. sabe? Então, a gente precisa trazer essa essência e não rotular, porque quando a gente rotula, a gente limita a amplitude. Deus falou claramente comigo, com meu marido, dentro da nossa igreja, dentro da Assembleia de Deus, no campo de Mogi das Cruzes, numa reunião de obreiros, antes de eu vir para cá, um missionário pregando, ainda não estava nada estabelecido, ou quando eu viria, quando eu não viria. Esse pregador nem me conhecia, nem me conhece. E ele começou a ministrar, e eu já sabia que era comigo, com meu marido. E eu falei para meu marido: ó Deus nos instruindo já. Já Uau. falei para ele, porque ele dizia assim: olha, inclusive eu falei essa semana no meu Instagram, eu falei sobre isso nos meus stories, já saiu de lá, mas eu falei exatamente isso, que ele falava assim: é, pregue o evangelho universal, a palavra que todos vão compreender, que todos têm que entender, se render a Cristo. E a Bíblia fala que quem bebe dessa água que é Cristo nunca mais tem sede. Então vamos lá, voltando a essa necessidade de congregar. Quem parou está com sede ainda. Hum, Não bebeu da água direito, meu bebe. Deus. Você tem que beber por completo. Não dá, bebeu só um golinho, experimentou, ai que bom, ai me senti Não vai bem, ai saciar. não vai, tem que Meu estar completo, tem Deus. que estar por inteiro dentro de você. Aí Nossa, eu tô toda todo o arrepiada. resto, eu também sinto um Meu mover de Deus aqui no Deus, que nosso coisa meio, linda. sabe? Tem que estar, quando está tudo completo em você, todo o resto é resto, todo o resto.
Eu estou dizendo todo mesmo, porque a gente fala por isso, ou por ar, ou por B, não vou entrar em detalhes agora, que Uhum. daria outro podcast. O que pode nos afastar da presença? Meu Deus, a gente precisa É, marcar outra então para vamos marcar, continuar. vamos marcar. Meu Mas é a Deus. totalidade, porque assim, ó, uma coisa muito profunda que nós precisamos entender. Ou Deus assume o primeiro lugar na tua vida, ou ele não fica em segundo. Engano de quem fala, tô deixando Exatamente. Deus para depois, filho, você já tirou Deus da Nossa, sua vida. já, Você tá entendendo? Deixa Deus para é depois. Aí a verdade. gente pensa, a gente camufla. Não, Deus está aqui, eu tô com Deus. Eu oro em Mas casa, a prioridade eu já sou a não é eu igreja. sou a igreja. Tá tudo certo, não tá. Aí começa a morrer, aí começa a desfalecer. Aí já não tem mais aquela vontade, já não tem mais aquele ânimo. Porque por exemplo, a gente assembleano tem muito esse hábito, né? Ai, o culto tá pesado. Mas o culto tá pesado? Para mim não, irmã, desculpa, só for para você. Existe uma atmosfera espiritual? Existe. A Bíblia fala que há uma guerra espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, contra a potestade que habita nas regiões celestiais. Existe uma batalha. Agora, o diabo é mais do que a presença do meu Deus que eu carrego, que está É, em mim, para me pesar e me fazer eu não conseguir dar glória, exaltar ao meu Deus, não conseguir me alegrar. Não, eu estou na presença. Aí, meu não, Deus. desculpa. Quando alguém chega em mim, cola do meu lado e fala, ai, mas entenda bem, eu vou desenhar para vocês entenderem, porque senão vão interpretar que não há batalha espiritual. Há batalha espiritual, mas ela não é maior do que o nosso Meu Deus. Deus. Entendeu? Eu cheguei aqui para É adorar. porque se Deus está no ambiente, não Ele tem está no como. ambiente, a Bíblia fala, está reunido em meu nome, eu estou presente. Exatamente. Que negócio é esse que o inimigo pesa? É, E nossa. cadê Deus? Onde? Então Deus não Cadê? está Então presente Deus não está se a presença presente? do inimigo está prevalecendo. Pesou sobre quem está pesado. Eu costumo Meu dizer, tem uma coisa que eu sempre Deus. digo na igreja para os irmãos, eles já até acostumaram, eles É falam assim, né? Tô forte. leve. Porque com Jesus o fardo É é leve, o leve. jugo é suave. Tem que ser leve. O trabalhar para Tem Jesus é que fluir. leve. Você vai limpar a igreja leve. Você vai para a consagração, tá leve. Tudo leve. Não Meu tem pesar, ai Deus. que peso, ai, não sei como eu vou. Não, eu vou, eu preciso, Agora tem aqueles sabe? dias que nós, enquanto ser humano, não estamos bem. Talvez ali você não consiga dar o seu melhor para Deus, o que é errado. Que nós temos que dar o melhor para Deus todos os dias. Mas às vezes somos nós e julgamos a igreja. Mas aí, quando esse dia mal pesa mais do que a presença flui em você, o que a presença traz de virtude sobre você, então o mal está Uhum. prevalecendo. Aí sim ele prevalece. Porque o que mais sobressai em você é o que mais realmente está fazendo efeito. Entendeu? Eu costumo dizer assim: você tem que fazer a sua tristeza passar fome. É como se fosse Entendeu? aquilo, a boca fala do que o coração está cheio. É isso. Então, se ali você está profetizando, o culto está pesado, não é o culto, somos nós, Não, chega ali, né? faz uma experiência. Eu, Fa- eu desafio qualquer um, de qualquer igreja. Chega lá e fica assim, Deus, que bom estar na tua casa, Senhor, meu Deus. Que privilégio sentado nessa cadeira. Começa só Nossa, assim. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu não merecia. Mas estou na tua presença. amém. Aí você começa a louvar, e vem uma hora, você, tchá, E ora. é aquilo, Aí né? começa a louvar, louva. Aí, É, sabe? Aí aquela coisa, vem o teu testemunho, meu Deus, que glória. meu Eu Deus. quero ver você falar, nossa, que peso. Para você, vai rasgar assim, ó. Adorar em A todo o tempo. conexão vai ser assim, ó, direta. Se alguém pesou, pesou para lá, pesou para lá. Eu consegui conectar, entendeu? Amém. Então você tem que fazer o melhor, entregar o melhor. E o cultuar e entregar o melhor é o que você carrega de sinceridade. Hum, Sabe, quando você carrega e coloca Deus nesse lugar, quando Deus assume esse lugar na tua vida, Ele é o rei, é Ele que assume o trono, meu porque nós somos o Deus. altar. Ele é o que reina. Então, peraí, eu levantei esse altar, é para o Senhor, ele reina. Então, peraí, a prioridade aqui é ele que vai controlar tudo. Meu Deus. É Entendeu? forte. Então, vai vir os ataques? Vão vir os ataques? Irão vir. É natural. Uma ofensa, um dia mal, ou uma palavra já te. Você não estava esperando, pá, desmotivou, mas logo você, opa, pega a palavra, aí você já, tum, já puxa a palavra, não, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Aí eu já começo a anular
toda a Amém, palavra lançada ao Jesus. contrária, sabe? Ou isso ou aquilo, seja o que for, tem tanta coisa que eu poderia dizer, mas e aí você vai vivendo a palavra. Por isso que eu gosto muito do que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu posso todas as Aleluias. coisas naquele que me fortalece. Amém. Então é mais ou menos isso. Eu não sei nem se eu saí do tópico. Qual que era o tópico, mulher? O tema é o Espírito Santo, deixa ele conduzir. É isso, é isso. Meu Deus, que Então é coisa isso. É muito linda. bom. Eu É amo servir a isso. Deus e eu posso dizer para todos que estão me ouvindo, eu nasci num lar cristão. E sempre digo, eu tive um encontro com Jesus por volta dos meus 15 anos, ainda ia fazer 15 anos. Meu Porque quem Deus. nasce na igreja não quer dizer que teve um encontro com Deus. Uhum. Alguns tiveram. Sim. Ontem eu conversava com uma menina da minha igreja, a Karine, beijo se ela ouvir, eu acredito que ela vai assistir depois. Ela disse assim, pastora, ela fez 30 anos, uma graça, faz parte do louvor da igreja. Ela falou, eu nunca tive vontade de sair da presença de Deus, eu não entendo. Não entendo, né, quando as pessoas falam, né? Ela falando assim, na maior simplicidade. Eu falei, nossa, que linda, você é igual minha mãe. Minha mãe nunca saiu da presença. Minha mãe tem 77 anos, assembleiana, Ministério Belém, Sempre nasceu foi ali. cheia do Espírito Minha Santo. mãe sempre ali, Ela não sabe o que naquele é ser perfil. vazia. Não, Meu Deus. a minha mãe deu testemunho do que é ser servo de Deus dentro de casa. Sem rótulos, sem Uau. rótulos. Uma vida na presença. Falava desse Deus com tanto amor que me contagiou, porque é isso, é o que eu carrego. É a maneira que eu vi Deus de uma forma tão grandiosa. Foi através Então, da vida ela dela. me apresentou esse Deus. A minha mãe, até hoje, tem 77 anos, lê Bíblia, A sua mãe ora na é o madrugada. próprio testemunho. Minha mãe é um próprio Meu testemunho. Deus, É que o que eu coisa digo, o linda. avivamento está dentro de você. E ela dentro de casa. Dentro de casa. E meu pai se E às afastou. vezes sem pregar para você só via nela Só algo via nela. diferente. Ela soltava umas coisinhas, ó, Jesus vai te pegar, Jesus vai te castigar. Soltava umas coisinhas assim, eu falava, meu Deus, para que falar Mas isso? você via a diferença nela, ela Sim, carrega algo ela carrega, diferente. lindo, a coisa mais linda. Meu Uma mulher. Deus. Olha, ontem mesmo nós conversamos, eu não falo todo dia com ela, demora às vezes uma semana, tanta correria. Mas quando eu falo com ela, é Bíblia, é sobre Bíblia. Que O tempo inteiro, o lindo. tempo inteiro. E tem Jesus assunto mais falou, né, gostoso. minha filha? Jesus falou que nos últimos dias, Jesus falou, é o tempo inteiro assim. Mãe, isso mesmo. Por isso que a Bíblia diz isso, isso e isso. E o Meu meu marido Deus. fica ouvindo e dá risada, porque ele fala, meu Deus, como que pode? A Filho, mãe pregando para e a a filha filha pregando pregando para para a a mãe. mãe. É dessa Gente, maneira. que coisa mais É a linda. coisa mais E linda. sabe uma coisa que eu sou apaixonada? Você tem a sua mãe, que é serva de Deus, né? Sim, Então é uma conexão muito grande. Eu amo, amo, sou apaixonada. Eu tenho muita amizade com pessoas mais velhas. sim, Eu não sei por que eu sou apaixonada com as senhorinhas sim, mesmo, porque eu aprendo tanto, mas tanto. E aí a conexão com a minha mãe é a mesma que a sua, né? Que ela também sim, é cristã. Então, a conexão com a minha mãe também é no mesmo sentido, mas eu falo de amizades mesmo, eu não tenho amizade da minha idade. sim. Eu não tenho amizade da minha idade. É Eu não mesmo? tenho. Eu colo Você na pode dizer qual senhorinha a sua dos idade? coques, 34. 34. Não tenho amizade da minha idade. Meu Deus. Não tenho. Eu gosto de pessoas, porque eu sempre tive assim, ande com pessoas mais crentes que você. Sim. E Sempre. isso não revela na idade, né? Não, não. É no Que seja comportamento. mais crentes. Sim. Mais crentes que eu. É mais espirituais, é o Tem certo. pessoas mais espirituais. A É. minha filha é uma bênção. Ah, que A linda. minha filha é uma bênção. Mano, não vem almoçar não, mãe, não posso, tô de jejum. E eu nem tô Ah, sabendo, que princesa. entendeu? Tem 11 anos, Ah, batizou agora, isso tudo foi antes do batismo. sim, Então, o que você fala também do testemunho da sua mãe, eu também carrego comigo. é isso, Eu tenho que ser um exemplo para ela, é um isso. exemplo dentro de casa. Olha, uma coisa muito importante, falando disso e não saindo disso, eu nunca vi minha mãe falar mal de igreja, mal de pastor, eu nunca vi. Sabe, conversa diária dentro de casa, sobre críticas, eu nunca vi Meu minha Deus. mãe reclamar de nada. Ela tem um galardão grande. Meu Deus! Ela tem. Nunca, nunca. Mas eu me recordo que minha mãe, né? Porque a minha mãe, serva do Senhor, casou com o meu pai dentro da igreja, só que o meu pai, com 1 ano de casado, saiu da igreja. Certo. Meu pai também é vivo, tem 71, acho, eu fico meio confusa, porque ele é mais jovem que ela, 6 anos. Ela tem 77, ele 71. E daí o meu pai, com 1 ano de casado com a minha mãe, saiu da igreja. Nunca mais voltou.
Até hoje meu pai Ah, é afastado. é Até mesmo? hoje meu pai se afastou do evangelho e nós como familiares e filhos e esposa, eu sempre alerto ele, sempre que posso, falo: "Pai, cuidado, o senhor já conhece o evangelho, já leu a Bíblia 3 vezes, Meu de Deus, é Gênesis, Apocalipse, Gênesis, conhecedor Apocalipse", da palavra. conhecedor, pregava a palavra lá na sua juventude, Meu e ele se afastou e Deus. está rodeado de pessoas que amam esse Deus e ele respeita, embora ele se afastou, ele não voltou até hoje, não foi falta de oportunidade, mas ele mesmo diz assim que ele conhece Deus e sabe que com Deus não se brinca, e ele diz assim que Deus Hum, conhece o coração dele. E ele diz: "Ele sabe que o meu coração está longe dele ainda". Então ele prefere, ele escolhe, porque isso é realmente decisão. Por isso que Jesus disse: "Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei". A pessoa tem que decidir, é decisão. Sabe, eu não gosto de verdade, é uma coisa minha e eu vou também deixar claro e vou desenhar, porque isso aqui não pode virar uma lei, não é isso. Mas aquela frase: "Não vem pelo amor, vem pela dor", isso me incomoda no extremo. É como se Deus tivesse que ter resto. Então eu preciso ter dor para lembrar que Deus existe. Eu e preciso como ter se você se dor. ob o Deus obrigasse você É a como Deus, então servir. Deus vai precisar uma dor, vai usar uma enfermidade para me atrair para ele. Pausa, vamos pausar. Eu me sinto incomodada. Agora, Deus sabe como encontrar o homem. Então, muitas Exatamente. vezes ele vai encontrar no caminho da dor. Uhum. Então, aí é outra questão, porque só ele conhece o coração. Entendeu? Agora, não vem pelo amor, vem pela dor. Deixe Deus Não fala trata. isso para perto de mim, porque se falar, eu vou falar, não, Deus não quer resto. Deus é Exatamente. tão excelente. Ai, Nossa, dá vontade de até. é, Deus é tão maravilhoso. É a maior preciosidade da vida do ser humano é ter a presença de Deus, é encontrar o caminho. E quando ele não encontrou, ele ainda quer dizer que está nesse lugar. Ah, um dia. Quantas pessoas falam isso? Um dia eu decido. Uma hora, minha hora. Um dia minha hora chega. Minha hora chega, a tua hora hora é pode não agora. chegar. Você não está reconhecendo Deus agora? O ar que você respira, a vida que ele te dá, a porta que ele te Meu abre, a Deus, saúde, a restauração, a tua casa, a tua vida, o teu enxergar. Sabe? A gente precisa ver Deus em cada em cada detalhe, detalhe. no movimentar de um dedinho, sabe? Se o teu dedinho não movimenta, você fala: "Opa, Tem tá alguma coisa difícil, eu não consigo errada. pegar minha caneca, eu não consigo pentear os cabelos direito", já faz falta. Então você tem um movimento, engrandece esse Deus por tudo, por enxergar, por falar, por respirar, por tantas outras coisas. Quantas pessoas estão atrás, vamos vindo aqui atrás, às vezes falta mesmo uma mão, e estão lá adorando. Uhum. Falta as 2 pernas e estão lá servindo com excelência. E nós podemos fazer melhor e começamos a limitar a Deus. Então eu costumo dizer assim: nós só vamos conhecendo tudo isso, por isso que eu disse que a nossa conversa, desde o primeiro dia que nós É. falamos, né, a gente tem assunto para mais de Meu Deus, metro. tem mesmo, tem mesmo. Mas isso As é bom, isso é É muito bom, ótimo. a gente fala É, sobre tudo, comportamento, fé, criança, jovem, adolescente, adulto, exatamente. idoso e por aí vai. Que maravilha. Mas, eu nasci nesse lar cristão, então eu conheci Deus através da minha mãe, mas eu tive o encontro com Deus por volta dos meus quase 15 anos. Porque pelo meu pai não estar na presença, o que acontecia? Minha mãe fala: "Vamos para a igreja". Meu pai falava: "Vamos para o circo". Minha mãe falava: "Vamos para a escola dominical". Meu pai falava: "Vamos para a feira, comer um pastel". Então, a gente qual era da criança? "Ah, eu quero ir onde tem mais Uhum, farra". E meu pai falava: "Vamos para a praia". exato. Ia todos os filhos, eu e mais 2 irmãos, um já agora falecido também, só que agora tem um vivo e eu, então nós íamos com o pai. Então, naquele periodinho dali do começo da adolescência, da pré-adolescência, nós nos afastamos um pouquinho, que é quando as coisas começam a ser descobertas por nós, né, os seres humanos, na Uhum. nossa adolescência. Uma fase muito difícil que eu gosto muito de tratar, gosto mesmo, eu sou muito paciente para essa faixa etária, porque eu tive uma adolescência maravilhosa, maravilhosa. Então, eu tive um encontro com Jesus ali. Então, nessa esfriadinha dos Uhum. 12 aos 14 anos, não vou no culto, não vou no culto, não quero ir no culto, quero ficar com meu pai. Meu pai vai para o circo, meu pai vai para o shopping, meu pai vai no cinema. Meu pai gostava de fazer tudo isso. Foi um pai muito atuante nessa Uhum. parte como pai, né, para mim, pelo menos. E isso me afastou um pouquinho. Só que daí nos 14 anos eu já estava assim, tem alguma coisa faltando em mim. Hum.
Aquele vazio que tem só uma Jesus coisa, preenche. 14 anos. Tem alguma coisa faltando em mim, tem alguma coisa. Pronto, aí uma amiga minha convida para eu ir numa igreja comunidade, e que eu nunca vou esquecer, por isso que eu tenho um amor mesmo também por todas as igrejas. Falou do nome de Jesus, do meu Cristo, eu amo. E aí me levou para esse culto. Quando eu cheguei nesse culto, meu Deus, nossa, que encontro! E aquele dia o Espírito Santo falando comigo: esse é o teu lugar, é para isso que eu te gerei, Meu é para isso que Deus, você foi gerado. que Então, lindo! aquele dia o meu coração transbordou de uma forma. Era só uma adolescente. Só uma adolescente, cheia de vida, cheia de energia, como eu sou até hoje. Meu marido até fala que parece que eu tenho 20 anos e tô chegando nos 50. Meu Deus! Então, eu sempre com aquela energia e eu falei, puxa, é mesmo. E eu no culto, assim, pensando, olhando para o altar e um pastor idoso ministrando, né? Tem uma amiga minha do Brasil, que é dessa época, é minha amiga até hoje, a Luciana, e a gente ali, eu cultuando, eu falando, meu Deus, esse é o meu lugar. A partir dali, eu não tinha nem 15, eu não era batizada ainda. A partir dali, eu já falei, é aqui o meu lugar. Meu Ali Deus! mesmo eu firmei meu propósito, minha vida com Deus. A partir dali, esquece. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Glória a Minha Deus! vida foi totalmente transformada. É lógico, imatura, o começo daquele Sim, mergulho, porque sim, aí eu sim. mergulhei mesmo. Sabe quando você tem aquele encontro com Jesus? Já é uma pessoa que quando vem de uma fé não cristã e quando ela tem um encontro com Jesus e ela mergulha, eu vivi isso. E eu Com tive que viver. intensidade. E a mesma intensidade que eu senti lá nos meus 14 anos, até hoje, o meu coração transborda com a mesma água, Meu com a Deus, que mesma. coisa Ninguém vai me linda! pegar no culto para baixo, ninguém vai me ver chorando, ninguém vai me ver lamentando, ninguém, nem meu marido, ninguém. É só glorificar a Deus, é só exaltar a Deus. E ali Deus me chamou muito cedo para o ministério da palavra. E aí, aos 15 anos, já comecei a pregar. É E pregava na mesmo? praça, e pregava no trem, e pregava na rua, e pregava nos hospitais. E aí, Deus me chamou para o evangelismo total. Que E para mim, maravilha! era só isso que eu carregava. O evangelho, o evangelho, o evangelho, o evangelho. E para mim era tudo isso. E as minhas amigas tinham que ouvir. E aí, claro, quebras de aliança. Porque quando você se volta mesmo para o propósito de Deus, alianças serão quebradas. É verdade. Porque tem pessoas que vão te puxar Puxar. e não para a direção certa, vai puxar para distante. Então não dava. E eu rompia facilmente. O quê? Tá me tirando? Eu me lembro que nessa época eu tinha um namoradinho, 14 anos, aí eu tinha um namoradinho. E a primeira coisa foi assim, ó, naquele culto eu fui. Quando eu voltei, eu já falei, vou terminar com esse namoradinho. Eu já Uau! veio assim na minha cabeça, já era, vou terminar com esse namoradinho, eu quero Cristo, Cristo, Cristo. E aí, gente, não dá para explicar. Chega eu no outro dia, eu falei, olha, é o seguinte, eu gosto de você, mas assim, entre você e Jesus, eu escolho Jesus. E eu não quero mais namorar com você. Uau! Não quero mais namorar e pronto, e terminei e pronto. Que incrível, Incrível, que coisa incrível, linda! incrível. E fui embora e fui vivendo e mergulhando. E claro, entre erros e acertos, Sim, porque a gente está sim. tão imatura na idade, na experiência, Sim, e até na experiência da fé, né? Porque quando você é menina, ou quando você é menino, por isso que você tem que crescer. A gente tem que viver esse crescimento. Nós estamos falando da atuação do Espírito Santo em nós. Nós estamos falando da alegria de Deus em nós. Nós estamos falando, né, nesse dia de hoje sobre o crescimento de Deus em nós. Porque à medida que nós entregamos, é por isso que o texto de Ezequiel 37, né, o mergulhar, o estar em Deus, o estar no Espírito Santo, ser conduzida por Ele, o ir mais fundo, cada vez mais fundo. Você precisa conhecer mais de Deus. Quando Jó fala, eu já te conhecia de ouvir. Tem muito crente dentro da igreja só de ouvir, só de ouvir, só de ouvir. Não dá. Você tem que viver experiência com Deus. Então, logo muito cedo, eu passei a viver as experiências e fui crescendo, fui aprendendo e pronto, e indo, indo, indo. Eu lembro que a minha primeira ministração como adolescente, eu tinha 15 anos, a minha primeira ministração, nunca vou esquecer. Eu abri a Bíblia e falei, Andréia, você vai pregar no culto. Eu falei, é mesmo? Porque a Assembleia traz muito isso, né? Essa oportunidade para os jovens adolescentes. sim. Eu amo isso, porque olha onde eu estou. Não teve nada de mal.
né? Hoje as igrejas têm tanta preocupação, quem vai falar, quem vai falar, quem vai falar, tem tanta preocupação, e que o próprio Deus escolhe, separa, e claro, um pastor, a responsabilidade do pastor, eu posso dizer isso nesse local de fala, você não vai entregar o altar para qualquer pessoa, mas você vê ali um jovem, um adolescente, se enchendo de Deus, transbordando Deus, e ele tem algo para falar. Vamos ouvir esse adolescente soltar aqui umas palavrinhas, eu quero ver. E eu sou dessas. Ó, essa semana a gente Meu estava na Deus, igreja, coisa linda. estava lá na igreja, um adolescente falou assim, pastora, e falou para a pessoa certa, pastora, posso dar uma palavrinha? Eu falei, deixa estar. Falou uns dias antes. Aí chegou no culto, o meu marido estava dirigindo o culto, o pastor. Eu falei, amor, você dá uma oportunidade para tá, 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 tá. Falei o nome dela, não vou falar que não sei se ela vai Aham. gostar, né? Dá uma oportunidade para ela, porque ela quer falar. Então, Meu claro, já Deus. convivendo uns dias, porque poucos dias, a minha ligação com a igreja, que é uma igreja que está nascendo, acabou de nascer 3 meses, então a gente está se conhecendo, todo um cuidado, lógico, mas acima de todo o cuidado, a direção de Tem o Deus. discernimento O espiritual também, né? discernimento, claro. E aí eu falei: "Pode dar". Aí ela foi lá tão linda e ela disse, "Os bens materiais não são nada". Ela disse assim, sabe, "Não são nada". Falou daquele jeitinho dela de adolescente e tal, mas ela falou: "Não são nada, nós não precisamos disso, não é isso que vai preencher o vazio do nosso Meu coração". Deus, que coisa linda. Muito fofinha, pregadora, já falo, pregadora! Meu Deus. E Então é muitas igrejas linda. só chamam pregadores de fora. É, As pessoas, entende? as pessoas têm que ser alimentadas por pessoas de fora. Então, dentro da própria casa não tem alimento. Então, claro, a gente vai trazer, lógico, é bom, né? Claro, Né, mas claro. agora a abertura, né, e a assembleia tem muito isso, e eu tive isso, eu vivi isso, né, e Exatamente. eu lembro que Muitas oportunidades para quem são muitas de lá e é é, fazer crescer crescer, os que são de lá. é isso. Eu falo que na igreja, a igreja é uma escola de profeta. É uma escola, e eu digo, e a gente, o Ministério de Madureira, no caso, né, você faz parte de outro ministério, glória a Deus, cada um na sua família, né, mas nós, Todos irmãos em todos Cristo. irmãos em Cristo, mas nós temos essa visão, que o que nós precisamos carregar a simplicidade do evangelho, Exatamente. entendeu? A teologia é necessária, porque ninguém levanta para ensinar se não sentar para aprender. Exatamente. Você tem que aprender, você tem que ter, e nós vamos aprender até morrer. Essa é a verdade, ninguém sabe o Ninguém sabe o suficiente. suficiente, é isso Agora, mesmo. uma coisa muito importante é, a igreja, ela tem sensibilidade. Nós temos discernimento em Deus. Então você consegue sentir tanto o que é rico e o que é perigoso. Ó, essa área a pessoa ainda não dá para entrar, sabe? Uhum. Você segura. Eu lembro que, e eu vou voltar aqui, eu não vou esquecer que eu falei sobre pregar na adolescência. Só uma pausa. Eu lembro que um dia um casal me procurou e falou assim: "Ô, pastora, a gente trabalha com um trabalho fora da igreja. A gente faz um trabalho evangelístico, tal, 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 tal", e explicou o trabalho. E aí eu disse para esse casal, eu falei assim: "Olha, não sou contra, vocês já fazem a vida particular de vocês, a igreja não entra, mas eu preciso te orientar, é muito perigoso. É perigoso a área que você está entrando, porque você precisa ter muita base, ter Meu muita estrutura Deus. para a tua casa, para o teu lar, para a tua família. Então não é qualquer área que a gente vai entrando e batendo o pé e fazendo eu faço. Não, até para lavar um banheiro da igreja precisa ter estrutura. Até para vender uma coxinha na igreja preciso ter estrutura, porque eu já dizia isso ontem na primeira reunião que a gente teve, eu disse lá, eu e meu marido, né, meu esposo fez a reunião e eu disse para eles, até para vender uma coxinha, o ataque vai vir. E se alguém te atacar, você vai ser manso para ouvir? Ou você Hum. vai já se exaltar? Porque você tem que ser a diferença. E aí? Aí pronto, aí já vem a mágoa, a tristeza, não quero mais ajudar na coxinha, não quero mais ajudar na igreja, senta no último banco e vai embora. E Precisa ter um assim cuidado. começa, E se assim afastar. começa. Então assim, é preciso ter cuidado, mas eu, adolescente, eu lembro até hoje, voltando agora ao ponto que eu parei, eh, eu lembro que a primeira pregação foi aquela mensagem que hoje me toca muito, mas foi a primeira mensagem que eu ministrei nível altar. Foi, aquela que diz assim: "Se você diz que ama Deus e não ama o teu irmão, você é mentiroso". Hum. Isso está na Bíblia. Eu era uma menina,
por eu ser uma menina, eu falei uma verdade que depois, por muito tempo, eu falei: "Meu Deus, eu não falaria isso hoje". Eu disse assim, com a Bíblia na mão, eu disse: "A Bíblia está dizendo, se você diz que ama Deus e não ama o teu irmão, você Você é não ama mentiroso". Deus. Aí eu disse, desse jeito, peguei na Bíblia assim e falei: "E a Bíblia também diz que o mentiroso não entra no céu. Então é melhor você sair por aquela porta. Ou você vive esse evangelho, ou sai por aquela porta". Foi a minha primeira Meu mensagem. Deus. Eu nunca vou esquecer. Eu falei: "Deus, o que que eu falei?". Porque hoje não, hoje mesmo que a pessoa ainda não esteja amando o teu irmão, está errado, mas eu falo: "Vem aqui, continua aqui, mesmo errado. Vamos continuar aqui e o Espírito Santo vai te ensinar. Você vai aprender. Não vai embora não, não vai embora". Hoje eu falo: "Ninguém vai embora, só vai embora se quiser". "Ah, mas eu pequei", vem para a cruz. "Eu pequei ou vem para os pés da cruz. Só aqui você recebe palavra de vida eterna. Meu Só aqui, Deus. só aqui, só aqui". Então nós temos a fala errada quando a gente diz: "É, realmente, pecou, é vazio". Não, vem para a cruz. Aqui aos pezinhos da cruz. "Senhor, mas eu quebrei tudo, eu quebrei princípio, eu quebrei honra, eu desfiz tudo". Vem ainda para a Meu cruz. Vem, Deus. vem, 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 porque enquanto a vida é esperança. Agora fechou o olhinho, parou de respirar, esquece. E nós precisamos ser movidos por esse amor, porque Deus não desiste de ninguém. Nós desistimos, porque não entra em acordo com o que eu penso, não fala o que eu falo, e daí? E daí que não fala o que eu falo? Vem pra cruz. Fica aqui, de mãozinha dada comigo. Às vezes eu vou te xingar, às vezes eu vou brigar com você, mas fica aqui. Que foi o que eu falei lá atrás. Eu falei: "Pega e sai por essa porta". Foi a dureza, mas a palavra é real. E eu carrego isso até hoje. Ou eu vivo isso. Stephanie, é uma coisa tão Meu profunda. Deus, que coisa É muito linda. profunda, porque a Bíblia toda se resume nos No 2 amor, é. mandamentos: o amor a Deus e E ao amor teu ao próximo. próximo. Aí eu tô criando um monte de historinha, é muito blá blá blá. Mas você não falou nada que não está na Não, Bíblia. eu só fui dura É. demais. Mas Eu às fui vezes quem dura. estava lá estava precisando de uma mensagem dura, assim. Hoje Isso. você fala com mais amor, com mais Sim, cuidado. sim, é. Mas às vezes Deus estava falando tanto já para alguém lá e a pessoa com o coração endurecido. E É. aí Deus quem usa? Chamou João Batista. E Chamou quem não tem coragem de falar. não, a É gente bem brinca. assim. A gente brinca na igreja, porque o meu marido fala que eu sou a do cajadinho É, e ele é do bálsamo. é Pedro e João. Só que daí eu brinco, É. eu falo: "Eu não sou do cajado, eu sou do mel". Aí as irmãs falam: sei que mel". Eu sei, nada de mel. Mas não tem como ser Não tem, diferente. mas é Deus te É o chamou assim, é o seu evangelho, é o chamado. meu chamado. Eu não vou dar curva. E uma coisa que eu acho linda em Portugal e falando da nação que Deus nos trouxe, senão a gente vai ficar aqui um dia inteiro, né, e eu não sei nem até que horas. Ó, gente, ela me deixou à Não, vontade, pode ela ficar, disse: "Fala", então é vamos para falar. Eu não sei falar. nem que até onde a Eu deixa gente eu ver como vai. é que tá de Vê carga como que aqui. tá. Vê aí. Esse acho que dá. Não, dá para falar. Pode Tem beber quantos esse aqui, minutos? né? Não, vai. Pode. Ó, chique demais, improváveis, é bem isso? Deus escolhe os improváveis. É. Então, mas é assim, a gente mergulha tanto em Deus, que a gente traz essa verdade, e aqui em Portugal, nessa nação, eu absorvi isso deles. Essa rapidez no falar, sem curva. Claro que a gente traz um cuidado, Mas óbvio, você está falando isso também, eu é muito passei bom. a ser assim, não filtro tanto as palavras igual Sim, antes, hoje eu consigo ser mais direta do que eu era antes, mas sim, claro que eu não falo grosseiramente, falo com isso, amor, mas falo isso. aquilo que a pessoa precisa ouvir, sem rodeios. Exatamente. Isso é Muito muito bom, bom, muito muito bom. bom. Nossa, que preguiça, tinha É, que fazer uma volta é. e desenhar. E ficar quebrando Não, cabeça, como é não, que não eu falo com precisa. É por isso e é fulano. por isso.
Mas porque Exatamente. é isso e aquilo. É Uhum. assim, É simples sim, sim, assim. não, não. Pronto, Tô simples eu tô assim. aqui em Portugal mesmo vivendo sim, sim, não, É não. isso. É desse E é jeito, bíblico, muito entende que bíblico. a gente é muito bíblico, então eu tô tá na Bíblia, tô dentro. Tô dentro. É bem isso. Então é isso, sabe? É muito bom. E essa verdade que a gente carrega tem que fazer brilhar. Você vê, nós estamos aqui falando dele, o coração transborda, É. a gente tem vontade de chorar de alegria. E eu não sei, eu não sei falar de outra coisa. Eu não sei. Eu vou falar de outra coisa e eu digo, né? A gente usa o nosso meio, as nossas, vamos dizer, as nossas qualificações dentro daquilo que a gente precisa na comunicação e tudo mais, só que nada se compara o que a Bíblia já nos instruiu. Tudo É. é realmente baseado aqui, na Exatamente. palavra. Tudo é na palavra. Então a gente precisa carregar essa verdade e parar de muito lererê. Mimimi. Ai, é muita conversa, muita É coisa. Eu falo, eu tenho muito. preguiça, não dá. É tão simples. É tão simples, O problema gente. é que às vezes as pessoas não são sinceras ao ponto de falar que o problema são elas. Isso. No Está caso comigo. no caso, por exemplo, quando eu saí da presença, eu não culpei ninguém, a culpa Sim, foi minha. isso. Eu me desviei porque eu estava vazia. Sim, Se eu estivesse cheia, transbordando igual eu era lá no Brasil, eu jamais teria sim, desviado. Porque eu saía de um culto pensando no próximo. sim, E não era por causa do culto, era eu que queria cultuar a Deus sim, na igreja. isso. Então o problema, quando eu reconheci, não, o problema sou eu, aí eu É, consegui voltar. Porque se eu ficasse culpando um outro, é, e aí eu não voltava nunca. O exatamente. problema não está na igreja, o problema somos Está em nós. nós, É, é o que eu tô dizendo. Olha, eu tenho uma amiga, uma família de amigos no Japão, e eles moram numa ilha, um lugar muito lindo. Eu esqueci o nome agora, é Okinawa. Okinawa. Nosso olhar tá para lá. A Camila, ela sabe disso. Não tem igreja, são poucas, tem, sim, mas sim. são poucas. Aham. E lá tem São que ser mais poucas. reservado também, né? Aí eu digo para ela, sempre quando a gente conversa, eu falo para ela: "Você é a igreja, é contigo mesmo". E ela faz, ela vai orar, às vezes lá tem até lugares assim retirado Uhum. que ela como brasileira gostava de ir para o monte, e é para o monte, então ela procura uns lugares reservados, vai orar no monte, às vezes ora em casa. E eu falo para ela: "Mas de vez em quando vai na igreja que tem. Vai Sim. lá ceiar, vai lá ouvir a palavra". Aí eu por isso que eu falo, esse perigo de eu não encontro o meu perfil. Porque você vai entrar em países porque Deus vai levar. Nós estamos hoje em Portugal, amanhã nós podemos estar em outro É porque país. a nossa vida é uma vida missionária. A partir do momento em que você aceitou Jesus, você falou: "Eis-me aqui". Eis-me aqui para viver a tua vontade. É, Exatamente, senão não era para é, ter aceitado. é Então ali é para isso. fazer a vontade do Pai. Qual que é É, a vontade do Pai? é Pregar o isso. evangelho a toda criatura. Isso. E você vai pregar, você vai entrar em lugares que, por exemplo, tem lugar da China, e vocês sabem disso, que é proibido a É, Bíblia. Então as reuniões são secretas. Aí você está procurando uma porta que é a tua cara. o que é triste, Não, porque aí você está procurando a tua cara, meu filho, você já não tem não igreja. pode andar nem com a Bíblia. Vai sentir fome, sede de É. Deus, vai ter que reunir secretamente e vai procurar a tua cara? Não vai, não E tem. aí você ia pedir a Deus: "Senhor, abra pelo menos uma igreja que às vezes não tem ninguém lá orando, só para eu poder cultuar". Só, só. Ou seja, sabe, a unidade, é isso que eu É. falo, a unidade da igreja. A Uhum. gente precisa se unir e entender, nós que imigramos para esse país, que eu falo com muita alegria, que isso foi o próprio Deus que nos conduziu. Eu digo para toda a Uhum. igreja, você não está aqui por acaso. Não. Mas Deus não te trouxe aqui para morrer, não. É, É para você ser bomba de Deus nesse lugar. ser boca de Deus Explode. aqui. Explode, vai onde tiver. É muita gente reclamando de tudo. Ai, o emprego, isso. É Ai, o verdade. ônibus, o autocarro não tem. Ai, o não sei o que não dá. Meu Deus! Não, porque a gente saiu da nossa terra, porque a gente estava no nosso conforto. E chega aqui um Pois. ambiente que não é a nossa terra, a gente ainda quer ter o conforto que tinha lá? Claro que não. Não. E outra, quando a gente vem, a gente pesquisa, É. não é Sim, verdade? sim, A gente sim. sabe que não vai ter a mesma profissão. É. Glória a Deus que você É, conseguiu. imaginava que não, é. Eu imaginava que não.
A gente não vai ter a mesma profissão, talvez a gente vai ter que descer muito de cargo. É, Eu fiquei, quando eu vim para Portugal, sim, eu morei 3 meses dentro de uma igreja porque eu não tinha lugar para ficar. sim. Morei dentro de uma Olha que igreja coisa. E mesmo. veio de uma casa de 13 cômodos. 13 cômodos na minha casa. E fui Olha para onde? isso. Num colchão dentro da igreja. É assim. Murmurei? Não. Falei, Deus tem um propósito nisso. Isso, Porque é isso. testemunho. É A testemunho. nossa vida é testemunho. É. Hoje eu arrependo muito de ter feito essas tatuagens, arrependo amargamente. Sim. E me lamento todos os dias por isso, mas eu sei que as Não se marcas ou lamente testemunhos mais. que eu É, carrego. não se lamente mais, já foi, já passou. É daqui para frente, esquece isso daí. É porque eu tive que ir para lá para ver que lá não era o meu É lugar. isso, exatamente. É o que eu falei para você. Na minha adolescência, eu fiquei um pouquinho distante. Eu falei: o que está acontecendo? Tá alguma É, coisa aqui fora do eixo. Entende? Que Deus te conhecendo e sabendo a sede que você carregava, eu sinto falta, eu quero Deus, eu preciso de Deus. Ele, lógico, ele te levantou, e claro, porque ele nossa, sondou o teu coração. e se eu te contar como que eu voltei para Cristo, porque é um outro testemunho. Sim, Eu sempre estava em busca de um lugar que eu me sentisse bem. Então eu ia lá para Viana do Castelo, todos os todas as quartas-feiras que tinha culto, eu ia sim, para lá cultuar a Deus. Então assim, era lá onde eu me sentia cheia. sim, Então eu procurava ir congregação aqui e não é que eu não gostava, eu gostava, porém, tipo assim, às vezes tinha algo que eu via que era contraditório à palavra de Deus. E nós, sim. como conhecedores da palavra de Deus, se você permanece num ambiente assim, você está concordando. Eu não posso falar aqui porque está gravado, mas depois Sim, depois eu te falo o tá. porquê. Uhum. São coisas muito assim que nós, como conhecedores da palavra de Deus, nós não podemos aceitar. Então, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer outras grandes denominações para ver. Por exemplo, se eu fosse na sua, eu tinha certeza que eu ia gostar, porque Sim, prega a palavra, sim, está sim, baseado na palavra. sim. Então, os lugares que eu frequentei, eu via que não tinha nada das Faltava. escrituras. Aham. Ou até poderia ter, mas a pessoa que assumia aquele cargo não estava preparada. Mas Sim, quem sou eu para julgar? sim, Por isso Deus deixou várias portas e eu ia congregar onde eu me sentia bem. sim, Só que eu sentia aquela sede de voltar para Cristo e sim, não conseguia. Mas aí, nessa altura, eu parei de ouvir música do mundo, só ouvia louvor, mas continuava com algumas práticas. Mas sim, eu estava voltando, estava voltando, estava voltando. E eu tinha um ministério antes, lá no Brasil, eu tinha um ministério. sim, Eu dirigia 4 ou 5 igrejas, sim, fazia trabalho de libertação lá no sim, Brasil. Então, a gente que faz trabalho de libertação, não só nós que fazemos trabalho de libertação, qualquer pessoa, mas quem mexe ali na caixa de um marimbondo está mais sujeito a ser picado. Né? Então, assim, nós que fazíamos, as pessoas que fazem trabalho de libertação, o diabo fica ali o tempo todo tentando ceifar aquela vida. Então, eu vim para Portugal, me desviei, e eu procurando um lugar para congregar e querendo voltar para Cristo, querendo voltar, e não conseguia, mas a sede era muita. Eu lembro que nesse mesmo dia eu estava ouvindo um louvor que eu nunca ouvi na vida dentro do carro, estava na minha playlist, sim. e o louvor falava assim, o refrão: volte a orar como você orava, Uhum. volte a cantar como você cantava, Sim, volte a pregar como você pregava. E ali eu me derramava em lágrimas, dentro sim. do carro. Isso foi numa quarta-feira à tarde. Tava uma chuva, mas uma chuva. E, e meu telefone começou a tocar sem parar. E eu recusava toda hora, porque eu estava sentindo muito forte a presença de Deus naquele momento. Sim, sim. E o meu telefone tocava, mas o telefone tocava e eu não queria parar de sentir aquela presença. Eu falei, não, eu preciso atender. Quando eu atendi, tinha uma pessoa do outro lado, desesperada, chorando, 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 chorando. Na altura, ela não era minha amiga, ela tinha o meu telefone. E aí, ela, Stephanie, eu preciso de você. Eu falei, onde você tá? Tô indo aí agora. E eu desliguei o telefone e comecei a chorar. Falei, Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para pregar a tua palavra, o teu Uhum. evangelho. Mas uma chuva que era impossível você sair de casa. E eu tinha acabado de guardar o carro na garagem, né? Só que eu ainda estava dentro do carro.
E ela estava ali na Praça da Almada, estava chovendo muito e ela estava debaixo de chuva no meio da praça, no meio da praça. Sim. Eu fiz igual essas cenas de filme, eu vim, sabe, Uhum. rasgando a polva inteirinha. Sim. Eu parei o carro, nem sei se pode entrar com o carro ali no meio da praça. Eu parei o carro no meio da Meu praça, igual Deus! cena de filme. Puxei o freio de mão, abri a porta e ficou nós duas na chuva. E eu abracei ela e falei assim: sinta-se abraçada pelo Espírito Santo. E não Sim. falei mais nada. Coloquei ela dentro do carro e fui estacionar. No que eu fui estacionar, eu falei assim: eu posso orar por você? Atenção, ela não sabia que eu era crente. Ah, ela Não pediu um sei abraço de por uma quê, amiga. não sei por que que ela me ligou, porque eu não Aham. era amiga dela. Sim. Eu não sei E por você não quê. sabe porque você saiu daquela maneira. Não, ela falou O próprio depois, Deus te ela falou para conduziu. mim assim: eu não sabia para quem ligar, só me veio na cabeça você. É. Eu não, ela tem várias amizades, sabe? Ela é Sim, daqui há muitos anos. sim. E eu que ela só me conhece assim de vista, não, nada. Orei por ela dentro do carro. Tava eu, ela e minha mãe dentro do carro. Comecei a orar por ela e orar intensamente, intensamente. Ela ficou endemoniada dentro do carro. Só que eu estava desviada, lembra? Ali eu estava sem jejum, sem Sim, oração, uma vida não consagrada. sim. E aquele demônio ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. O que que aconteceu? Por causa daquela vida. Olha a situação que às vezes, quando a gente fala que Deus usa o diabo, é porque Deus usa o diabo mesmo. Por causa daquela vida que eu não me senti preparada para expulsar aquele demônio, eu voltei para Cristo e comecei a me consagrar. Eu voltei mesmo na altura. Eu não acho errado isso, é que eu não consigo. Sim, Não é o chamado que Deus tem na minha vida. Eu acho sim, lindo nos outros e não em mim. Na sim, altura, eu estava com alongamento, sim, com maquiagem muito pesada, eu me vi naquela situação, eu só olhava para as minhas unhas. Eu estava cheia de pulseira, sim, cheia de colar, cheia de anel. Eu comecei a tirar tudo. Eu comecei a tirar tudo, tirar, tirar, fui tirando, sim. expulsando o demônio ali e tirando. Deus me visitou ali na hora. Uhum. Então, quando a gente fala que Deus usa o diabo, é porque Deus usa o diabo mesmo. Porque se Hum. aquela situação não tivesse acontecido, claro que eu poderia ter voltado para Deus em outros momentos. Eu poderia ter voltado para Cristo em outros momentos, É o assim que eu como eu já disse, estava Deus sabe voltando. como alcançar cada um, Mas ali né. foi um. Deus sabe. Mas sabe o que Deus ministrou no meu coração? Porque olha o que era o seu chamado e olha como que você está agora. Sim, Você tendo que chamar outras pessoas para expulsar demônio porque você não consegue mais. sim. Eu falei, não aceito isso na minha vida. Porque eu lembro da vida de consagração que eu tinha. Uhum. Eu lembro da vida de comunhão, era todo final de culto, subir e descia monte, subir e descia monte. E olha como que eu me encontrava agora, tatuada, com Sim, alongamento. Você olhava para mim, você nunca falava que eu era mulher de Deus. sim, Você nunca falava. Eu falei, eu não aceito isso na minha vida. A partir de hoje, eu sirvo ao Senhor. E desde então, a minha vida é só intensamente buscar de Cristo. A gente não sabe as maneiras com que Deus age. Ela com a lista toda de gente para chamar, por que que ela foi me chamar? E eu com aquele demônio dentro do carro, porque ia e voltava, ia e sim, voltava. sim. Pior que quando sai, volta 7 vezes pior, Hum. né? E ela era afastada também da presença ou ela não conhecia nada ainda? Conhecia, mas nunca foi crente. Só conhece Uhum. a palavra assim, de visitar. Sim, Eu também fui olhar para minha agenda, quem que pode me ajudar aqui agora? E fui olhando um a um. Esse não expulsa demônio, esse não expulsa demônio, esse não expulsa demônio. Olha para você ver que, ainda afastada, a gente tem discernimento espiritual de quem meu serve e quem não serve a Deus. Deus. E aí tinha o telefone de uma irmã, eu liguei para ela e falei assim: olha, está acontecendo isso, 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 e preciso da sua ajuda. Porque ali eu vi uma mulher de Deus. Aí ela coloca no Viva Voz, que eu vou orar por ela. E aí ela ficava endemoniada, traz ela aqui para a igreja, a gente vai orar por ela agora. Sim, Aí nós fomos para a igreja, era uma quarta-feira de tarde, nem tinha culto, eles foram para a igreja só para para orar orar por por ela. ela, por essa vida. E lá ela deu um maior trabalho na igreja.
E aí eu vi os irmãos ali, o pastor orando, e eu me via na posição de que eu também precisava de oração, sabe? Eu falei: "Não, esse não é o meu lugar, era para eu estar com eles intercedendo pela vida dela. Então eu Sim. estou no lugar errado, não foi para isso que eu fui chamada para interceder". E aí, a partir desse momento, é que teve esse despertar de Deus na minha vida, ou você volta agora ou você não volta mais, sabe? Então, o eu voltar para Cristo foi desse jeito, Sim, foi sim. pega No no meio do estreito fogo. do no estreito, Deus me colocou no fogo cruzado ali. Então, Não foi fácil não. mas olha, você vê o que acontece, porque, a autoridade, ela está no nome de Jesus. Uhum, Claro que, eh, a gente sabe que a pessoa tem que estar debaixo dessa autoridade, mas nem isso significa a pessoa estar no nível de servo de Deus. exatamente, porque nem todo aquele que me diz: "Senhor, Senhor", entrará Porque no reino naquele dos grande céus. dia fala: "Ah, expulsei demônio no meu", mas eu não te Eu conheço. não te conheço, apartai-vos de Então, mim, malditos. mais do que isso é lindo, porque Deus, claro, você é alvo do olhar e do propósito de Deus, então Deus já sabia como te encontrar. Deus permitiu tudo isso e dizer: "Olha, volta para mim, que é para isso que eu te chamei, para me servir, para me servir". Então, porque assim, é uma questão muito profunda. É o que eu disse, o mundo espiritual, mas os demônios se submetem ao nome de Jesus. Uhum. Entendeu? Tem até aquela brincadeira, que é uma brincadeira, né, é uma piadinha, vamos dizer, uma piadinha gospel, que o homem foi expulsar o demônio, e aí estava sem as roupas íntimas, peças íntimas, né. Falou assim: "Você vai me expulsar sem peça íntima?" Aí o irmão falou assim: "Com peça íntima, sem peça íntima, sai em nome de Jesus." Essa eu não conhecia não, essa eu não É, conhecia pois é, não. tem essa, daí tem uma outra que eu sempre dou risada quando eu falo, Hã. né, que é a mania de todo mundo achar que tudo é o diabo, né, Aham. tudo é o diabo, aí o diabo estava ali na calçada, ali chorando, aí foram falar: "Mas que foi diabo? Que você tá chorando?" Aí ele disse: "Não, é que os crentes põem tudo a culpa em mim, É, tudo é minha culpa." A gente brinca é assim, mas verdade. eu falo porque, assim, a gente já vivenciou isso, eu tenho uma vida na presença de Deus, e já entramos em lares, em lugares ou pessoas, às vezes não é nem a pessoa que está possessa, o O ambiente ambiente. está, e é no nome de Jesus. Nunca será sobre nós, porque vamos a fundo, então nós não expulsaremos demônio nenhum, Uhum. porque somos falhos e imperfeitos. É o nome de Jesus. Agora tem pessoa que não tem legalidade. Exatamente. Entendeu? O que aconteceu com você ali, você não tinha legalidade por ter quebrado sua aliança com Deus, Uhum. e você conseguiu sentir isso e perceber. Falou: vou procurar alguém que tenha vida Aham. com Deus, que caminha, que tenha presença, e pronto. É isso, porque o mundo espiritual, ele realmente, ele age. Antes um pouco de nós irmos embora para cá, nós entramos num lar que é assim, ó, tudo tortava na nossa frente. Meu A Deus! colher, os demônios mexiam nos guarda-chuva, fechava a janela na frente de Meu qualquer um. E Deus! Era Deus palpável. era visível. Até um tempo Territorialista. atrás eu tinha um vídeo, porque Nossa, eu tô toda arrepiada. o inimigo começou a perturbar um rapaz, e esse rapaz não era servo de Deus, então ele encontrou brecha. Só que nós chegamos lá e ninguém acreditava nele. Acharam que ele estava ficando doido. Porque ele falava: o demônio tá toda hora me perturbando. Tá toda hora me perturbando. Ele apaga a luz, ele acende luz, ele fecha a janela, ele abre janela. E ninguém acreditava. Ele falou: eu vou filmar. Até um tempo atrás eu tinha esse vídeo, depois sumiu esse vídeo. Não ficou nos meus arquivos. Uhum, Então, se calhar ainda procura, ainda acha. uhum. É, e ele filmou para mostrar para a família. E a família, um dos familiares, era da nossa igreja. Falou: pastor, você pode ir lá orar, porque é meu familiar e ele está conturbado, porque o propósito do diabo era ele enlouquecer. O demônio ainda não estava nele, Uhum, mas estava no estava no ambiente. ambiente, mas ele, por não ter uma vida com Deus, e apagava, né? Apagava a luz, fechava a janela, abria a janela, aquela sombra negra, dava para Meu ver, Deus! visível. Jamais eu Era contaria uma história. territorialista. É, tem testemunhas. Nós levamos lá, acho que uns 3 irmãos foi com a gente, foi eu, meu marido, mais uns 3 irmãos ou 4. Vivemos tudo isso. Então, o que que acontece? Ele foi
Eu orando. Aí quando a gente chegou, a gente pisou na casa, o demônio fez zum. Saiu. Nossa. Já saiu. A gente não tinha nem orado. Só pisamos na casa. E ele tava com a consciência normal, explicando, falando, tá acontecendo isso, e eu tentei conversar com ele. Você fez algum pacto? Você foi em algum lugar? O que aconteceu? Que não sei o quê. Aí ele contou que o irmão dele, até saímos um pouco do assunto, mas isso tem a ver com o poder de Deus, né? Então, o irmão dele tirou a própria vida. Ah, Então, o que aconteceu? O irmão tirou a própria vida e ele se revoltou. Ele se revoltou. Você, como assim o meu irmão tirou minha própria vida? Que demônio é esse que faz as pessoas tirar a própria vida? Porque o diabo faz isso. A Bíblia fala que o diabo veio para, senão, matar, roubar e destruir. Então, o diabo, é o que está acontecendo com a nossa geração agora. Escutem, vocês estão participando, ouvindo essa conversa aqui. Começa numa tristeza. Então, começa ali triste, angustiado, depressivo, ansiedade, pânico. Pronto, daqui a pouco vai te levar para um lugar de loucura. E é o espírito maligno tirando o eixo. Só que as pessoas, o que elas fazem? Ao invés de elas se posicionarem, maior é Deus, elas deixam. elas vão deixando, vai alimentando a tristeza. Tô triste, deixa eu aqui no meu canto. Não quero mais conversar, não quero mais sair, quero me isolar. E vai alimentando. E ali o inimigo vai ganhando campo. E aquele rapaz, ele foi e se revoltou contra o diabo. Né? Eles frequentavam naquela época, me lembro muito bem, a família era da Igreja Católica. E então eles não tinham muita conexão. Ele ainda falou: eu chamei o padre para exorcizar aqui, mas ele continua aqui. Aí a gente entrou e o demônio fez zum, saiu. Aí nós oramos no lar. E o que aconteceu? Eu levei uma Bíblia um dia. E eu peguei essa Bíblia e esqueci, como todo mundo, a gente tinha tanta coisa na cabeça, deixei lá em cima da cômoda da sala dele. Só que esse demônio voltou para casa dele. Quando o demônio voltou, aí ele olhou para a Bíblia e falou: o que esse negócio está fazendo aqui? Essa Bíblia. Aí o parente. Ele ouvia também o demônio. Não, aí o demônio entrou nele. Porque nós fomos e perguntamos: você não quer fazer uma aliança com Deus e a tua vida com Deus, Deus consagrar a tua vida a Deus, esse mal vai embora. E a gente sabia que os demônios estavam tudo atrás. E atrás da casa tinha um quartinho de ferramentas, cheio de coisa. E os demônios estavam tudo lá, era visível. Estava tudo lá naquele quarto. E a gente já sabia que quando a gente saísse, eles iriam voltar. Mas nós oramos pela casa, perguntamos: você quer Jesus? Não quero. Tá, não quero. Ok. Aí deixamos a Bíblia lá. Aí quando deixamos a Bíblia, aí quando voltou nele. Aí ele já começou a desorientar. Desorientar. E ele falou claramente que não tinha feito nada, que ele só fez isso. Só que o que ele fez? Por ele ter se revoltado com o inimigo, aí alguém disse para ele: xinga o diabo que ele vai se manifestar. E ele fez isso. Ele começou a invocar, vamos dizer assim, a malignidade sobre aquele ambiente e o diabo foi perturbar ele até ele tirar a própria vida. Só que ele não tirou, porque Jesus chegou no ambiente. Meu Deus. E muda a causa. Meu Deus. Entendeu? Nossa. Aí aquela Bíblia lá, aí o demônio começou a pegar. Aí o parente que estava lá com ele, não lembro se era o tio, quem era, e filmou. E mandaram para mim. Falou assim: ó, agora ele está até reclamando da Bíblia que a senhora esqueceu aqui. A senhora deixou a Bíblia aqui? Ela falou: o que esse negócio está fazendo aqui? Eu não quero esse negócio aqui, tira esse negócio daqui. A Bíblia, que não era nem minha, era de uma irmã, que a gente compra a Bíblia, todo mundo tem Bíblia, a gente compra a Bíblia, e a gente já sabe que isso aqui é a palavra de Deus, está tudo certo. Só que essa irmã, que é a Karina, se ela ouvir isso aí também, ela mora no outro canto de São Paulo, depois eu mando até para ela, vou marcar ela. Ela consagrou a Bíblia. Ela apresentou, ela quis orar pela Bíblia. Olha para você ver. Deu um negócio dela lá, as loucuras que ninguém entende, porque as coisas de Deus é loucura. Ela deu um negócio dela que ela falou assim: não, essa Bíblia eu quero apresentar, eu quero consagrar para essa Bíblia. E ela consagrou a Bíblia. E você foi esquecer justo a Bíblia consagrada. Justo a Bíblia que ela orou. Meu Deus. Entendeu? Uma irmãzinha de oração, esposa de um obreiro, que tem um testemunho lindo também, pessoas maravilhosas, servos de Deus. E aí esqueci justo a Bíblia dela, porque na hora que eu saí do carro, eu falei: eu quero uma Bíblia, cadê? Peguei, eu tinha dado uma boleia para ela, carona, no Brasil, e aqui boleia, né? Aí deixei lá. E tira essa Bíblia daqui, não sei o que. Essa Bíblia nem saiu nunca mais de lá, porque nós deixamos lá para eles. Só que aconteceu, na hora que o inimigo entrou nele, era de madrugada, e os parentes me ligaram. De madrugada. De madrugada. Pastora André, é o seguinte,
O negócio voltou aqui, com força, agora tá pegando ele. E aí, o que acontece? Eu falei, abre, vamos fazer uma oração agora. Viva a voz. Aí foi mais ou menos o que você estava falando. E ali da oração a gente começou a orar, orar, orar. Longe, porque eu não saio da minha casa de madrugada e Aham, não é necessário essa loucura, é o nome de Jesus, a não ser que Jesus mande, aham. entendeu? Não é necessário. Aí comecei a falar, abre o áudio aí, vamos orar tudo nós, clama, vocês vão clamar aí, eu vou clamar aqui, vai dar tudo certo. Aí começamos a clamar, clamar, os demônios saíram da Meu casa, saíram Deus. definitivamente, Meu Deus, coisa porque é o linda. nome de Jesus, é o nome de Jesus. Nossa, eu tô toda Essa Bíblia arrepiada. continuou lá para eles, eu não sei nem como Meu ele está hoje, faz tempo Deus. que eu não converso com eles. Muita correria, né? Vem para outro país e agora a igreja, tanta coisa, nunca mais falei sobre. Mas as últimas vezes que eu perguntei, estava tudo bem. Ele ainda, e a minha oração foi essa: Jesus, ainda que ele não reconheça, ainda que ele não abra o coração para o Senhor, porque o Senhor conhece, mas para a glória do teu nome, limpa esse lugar, Senhor, limpa Meu essa casa, Senhor. Deus. E nós falava, quebra todo mal, toda maldição, toda palavra contrária, vai jogando por daí. Nós oramos em nome de Jesus e vum, aquele negócio, aquele peso, aquela Meu atuação maligna Deus. saiu da casa. Meu Deus. Parece uma história de livros, mas não é, Aham, é é real. real. É real, eu tenho contato com família. Se alguém duvidar do que eu estou falando, eu posso pedir para os parentes entrar aqui depois em comentário. Meu Entendeu? Real, são Deus. pessoas jovens ainda, pessoas novas que Gente, estão seria muito vivas. interessante se tivesse o vídeo ainda para eu postar junto, você falando e eu postando É, o eu posso vídeo, até procurar. mas não deve ter mais, né? Não, eu nunca mais achei, porque de verdade, só de ver aquele vídeo causava um certo incômodo. Aham. Porque era tudo, entortava a colher, derrubava os talheres, derrubava o detergente, tudo, Gente, era abria a muito janela, tudo, a gente via. territorialista. Tudo, 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 tudo. Ele ligava, desligava a torneira, apagava, acendia a luz. Porque o inimigo faz isso mesmo. Quem quiser que duvide. Isso aqui não é história de É, e não crente. queira duvidar, não. Ah, Não queira duvidar, quem não. quiser que duvide. Faz um teste para ver. E é por isso que a gente fala, a gente precisa ter uma vida em Deus. Não é porque nós temos superpoderes, É. não. É o nome de Jesus sobre a nossa vida. Então, se você tem sobre a tua vida, se Deus assume esse lugar, esse trono, ele assume esse lugar, esquece. Não adianta. O diabo vai tentar, ele vai armar, mas ele vai cair por terra. Vai ser lançado por terra e desfeito todo laço, todo embaraço, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém, glória a Deus. Entende? Então, assim, é muito bom servir esse Deus. É. A gente está falando de uma vida em Deus, de uma vida a serviço do reino de Deus. E acho que se a gente passaria uma vida inteira aqui falando e nós não conseguiremos dizer. É você que precisa viver. Isso aqui é um pontinho no meio de um alfabeto inteiro. É um risquinho. Então, a gente tem muito para viver em Deus, só que nós precisamos mergulhar, querer conhecer mais de Deus, sabe? E sair do raso. O raso, ele vem mastigado, mas ele já está mastigado demais. Você tem que pegar comida fresca, alimento fresco, vindo do alto para a tua vida, mastigar, mastigar, mastigar e comer. Essa palavra precisa entrar mesmo numa forma que te transforme por inteiro, Amém, glória a sabe? Deus. Porque é isso que a palavra de Deus faz. A Bíblia fala que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes que penetra Até a até a divisão da divisão, alma. juntas e medulas. É mais no mais profundo do teu ser. O coração do homem é terra que só Deus pisa. Mas você imagina o mais profundo do ser do homem. Porque o coração ainda tem um em. Cuidado com esse teu coração que ele te engana. Cuidado. Nosso coração é muito enganoso. A gente, às vezes, é levado por emoção. O tempo inteiro a gente fica, Deus, não deixa a emoção pairar aqui. Não, não, nada de emoção. Esses dias atrás nós vivemos uma experiência, porque assim, já estou cheia de experiências aqui. Uma das experiências mais lindas, que agora a gente passou de uma vida com Deus, agora o mundo espiritual, e a gente está falando de tudo isso, Deus nos levou a conectar a um mundo totalmente negro, que é o tráfico de humano. Foi logo que a gente chegou aqui, não tinha igreja aberta, é o que eu estou falando. Tua conexão com Deus tem que estar o tempo inteiro. Porque, olha, não tinha igreja aberta, não tinha nada. Só que uma menina veio para cá,
e também tenho provas, tenho contato com a família até hoje, né, tenho aqui no meu Zap, depois eu te mostro quando nós sairmos aqui da live, eu mostro pra você os vídeos e tudo. Essa menina muito linda, filha de crente, só que entrou no tráfico de prostituição. Menininha, novinha, acho que 18 anos, 19, uma coisa assim. E nisso ela passou a usar drogas, porque a maioria que se prostitui Uhum. entra para o mundo das drogas, e nós temos um olhar muito especial, nós temos mesmo um olhar muito especial. Já no Brasil a gente tinha um projeto de sair pela rua só para deixar uma sementinha, porque às vezes eles são resistentes por N Uhum. motivos, prostitutas e homossexuais e travestis e que vivem na prostituição, né? O foco, o olhar mesmo na prostituição. E quando nós chegamos aqui, nunca vou esquecer, eu vou ficar velhinha até o dia que Jesus me levar. Eu vou falar disso, porque o Senhor me leva até essa menina, ela foi abusada, sofreu um abuso e ela entrou em crise psicótica. E aí, do Brasil, essa mãe que eu não conhecia, que também frequenta a Debras, em São Paulo, ligou para uma missionária que ela conhecia, e a missionária me conhecia. Ela falou: "Eu só conheço a pastora Andréia, que está em Portugal e no Porto". Ligou para mim na hora: "Pastora Andréia, preciso de vocês. Tem uma menina aí em zona de perigo, passando mal, tá surtada, drogada e surtada mesmo, o psicológico dela totalmente ela estava em surto mesmo. Então, ela tá perdida e falando, não tá falando nada com nada, coisa com coisa, e eu e meu marido, movido por Deus, entra no carro e vamos para o porto. Para onde? Que porto é enorme, porto gigante. Onde que eu vou no porto É. achar essa menina? Em surto. Só que a menina, ela filmava e falando com a mãe, falava coisas desconexas, coisas nada a ver, só que a mãe foi vendo o que tinha em O volta, ambiente. e foi vendo na rua e descobriu um hospital, Hospital São João, Uhum. no Porto. Uhum. Aí, né, ali, não é tão longe, mas Sim, a sim. gente chegou rápido, só que a gente não sabia como. Mas, enfim, descobrimos que ela estava lá. Depois, Ai. no meio do caminho, a gente já estava indo sem saber onde ia. No meio do caminho, chegamos lá, essa menina estava em surto mesmo, na mão de um policial dentro do hospital. Mas ninguém atendeu, ninguém fez nada. A mãe só disse para o policial: uma pastora conhecida minha vai pegar ela. Só disse isso. Então ela não foi atendida, ela não foi investigada, ela não foi nada. O policial simplesmente segurou ela até a gente chegar. Nós chegamos, pegamos essa menina e trouxemos para a Póvoa. E aí chegou aqui na Póvoa, primeira coisa, logo cedo levamos ela para o hospital. E aí, N processos, porque daí agora eu levei uma menina que eu não sabia qual era o surto, qual era a química, o que estava nela, eu não sabia de nada, só movida por um coração, Uhum. que eu estou falando, a gente tem que ter direção de Deus em tudo. Claro que hoje eu reflito e falo, tem que ter mais cuidado em algumas coisas, é tudo experiência, mas não me arrependo porque o desfecho foi maravilhoso. O Uhum. desfecho foi maravilhoso porque Deus agiu, Amém. porque o desejo naquele momento da menina era voltar naquele momento. Só que essa menina estava em surto e o hospital segurou ela. Hum. Aí segurou e ela pegou a chave que ela tinha do lugar onde ela morava. Isso marcou minha vida. Mandei até vídeo para o Brasil, para o meu pastor presidente, para mostrar o que é o evangelho em outra nação. Ela pegou a chave e entregou na minha mão. Ela disse assim: "É, pastora, aqui está a chave de onde eu moro. Pois eu não quero voltar nunca mais para lá. Nunca mais". Ela entregou na minha mão a chave. Eu tenho essa chave até hoje, está lá tá na minha casa, guardada no cantinho, Meu muito guardado. Deus. Porque para onde eu for, eu disse, aquela chave simbolizou Deus falando comigo e com meu marido: "Eu dou a chave dessa nação na tua mão. Vocês entrem e façam a minha obra e o meu querer". Aquela chave simbolizou muita coisa, ela entregou na minha mão, essa chave está comigo até hoje. Porque a partir do momento que essa menina entrou no hospital, ela foi cuidada em todos os aspectos que você possa imaginar. O que é alguém que vive nessa situação de prostituição, o que ela foi investigada em todos os setores que vocês imaginarem. E eu entrei junto, lógico, porque foi eu que levei. Uhum. Então você imagina que até eu fui sondada, até eu Uhum. tudo, Foi e assistência investigada, social e policial, interrogada. até só que depois o desfecho foi tão lindo, que fica para um outro dia, para não ser muito longe, mas
assistente social chegou a duvidar de mim, falou: "Essa mulher deve ser alguém que alicia menores, ou Aham, prostituição, essa mulher aham. deve ser uma mulher desse tipo". Aí depois eu conversando com ela, porque depois ela ligou para mim e disse: "Você pode vir aqui no hospital? Eu quero dar uma palavrinha com você". A menina já tinha ido embora. E eu disse: "Claro que eu vou", toda feliz, né. Falei: "Puxa, Deus me conectando aos portugueses e a alguém de toda responsabilidade, assistência social". E ela disse: "Eu quero te pedir desculpas. Quero Meu te pedir desculpa, Deus. porque por um momento eu julguei, não tinha entendido nada. Esse é o meu papel. A assistência social protege, né, quem sofre a violência. Então, esse era o papel dela. Ela falou: "Esse por ser o meu papel, em um momento eu julguei você, imaginei que você tinha alguma coisa, e depois eu vi que não, que realmente você era alguém que estava disposta a socorrer essa menina". Meu E Deus. essa assistência social entrou no cenário, Deus usou a vida dela de uma forma tão linda, que eu vou levar para a vida inteira. Então, resumindo, nós temos uma legalidade. E essa legalidade é Deus que nos dá para pisar, para entrar, para sair, para romper, para tirar e sacar o que é nosso. Porque essa menina era alvo de oração de muitas mulheres de Deus. O Brasil, lá o setor onde a mãe mora e onde conhece, estava todas as mulheres de círculo de oração, tudo orando, sabe? Tudo orando por ela. E essa menina, Deus fez, falou: Meu vai lá e nos Deus. usou. Então a gente veio para essa nação focados, dispostos, Glória a sabe, a Deus. trazer o reino na terra, Glória a porque é Deus. possível, porque o Cristo que reina está em nós, então é o Aleluias. reino na terra através de nós. Nós somos apenas servos, Instrumentos. instrumentos, ferramenta na mão desse Amém. Deus. Glória a E é Deus, que isso. coisa linda. Gente, é tão bom receber uma pessoa que tem, que flui a conversa, que a gente não quer parar. E não é a sorte é que eu tô com um carregador extra aqui, ó, senão não Ah! daria pra gente conversar tanto tempo assim, não. Gente, que maravilha. Foi muito bom. Pode Oi? entender. Não, as mulheres de oração. Deus, Sério. depois eu entro aí. Foi muito bom receber essa mulher cheia de Deus, cheia do Glória a Espírito Deus. Santo de Deus, que essa palavra possa penetrar no corações de vocês, assim como penetrou no meu. E vamos convidar de novo, né? Porque a gente Venho precisa ter a parte 2, porque é assunto para mais de de metro. metro. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo!